Existem dificuldades que uma pessoa pode carregar durante muitos anos sem conseguir compreender. Problemas de atenção, organização, memória, comunicação ou relacionamento podem ser vistos como preguiça, desinteresse ou falta de responsabilidade, quando, na verdade, existe algo que precisa ser investigado com muito mais cuidado. A minha convidada de hoje dedica sua trajetória profissional justamente a compreender essas questões e ajudar as pessoas a conhecerem melhor o próprio funcionamento. Hoje vamos conversar sobre avaliação neuropsicológica, autodiagnósticos e sobre o que muda quando uma pessoa finalmente encontra respostas para aquilo que vive. Seja muito bem-vinda, Liane Bastos. Bem-vinda, querida. Bem-vindo a mais um episódio do Entre Nós. E esse episódio está maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar tudo aqui que a gente desenvolver nessa fala, nessa troca, tá? Que bom que você está aí. Obrigada pela sua audiência. E fica até o final e vou te fazer um convite. Pega o teu dedinho, vai lá, se inscreve no nosso canal. Vai, se inscreve. Isso. Você pode também curtir, compartilhar e fazer comentários. Você vai nos ajudar a fazer com que esse assunto, essa fala, essa contribuição chegue muito mais para muito mais pessoas, tá? Então vai lá, não esquece, é tarefinha de casa que eu estou te passando, hein? Bem professora, né? Pois olha, hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, tá? Eu estou com a minha convidada, Liane Bastos. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom, que bom. Esse é o lugar onde a gente conversa entre nós, mas entre nós numa extensão muito maior, porque envolve milhões de pessoas, tá? A Liane Bastos, gente, ela é psicóloga e neuropsicóloga, tá? Ela atua com idosos e bebês e várias faixas etárias com diagnóstico clínico. Mas antes de falar do que você faz, eu quero que você diga quem você é. Então, eu sou Liane Bastos, eu costumo dizer que eu sou a filha caçula. Eu tenho 2 irmãos, eu tenho uma irmã de 4 anos mais velha e um irmão 8 anos mais velho. E eu sou filha de uma grande empresária e um grande empreendedor aqui na nossa cidade, que inclusive todo mundo, né, eu acho que você deve conhecer, quando você vê as placas de ruas da nossa cidade, Sim. Você vai remeter ao Gerardo Bastos, que é o meu avô. Ah, Então é? eu tenho uma veia empreendedora que eu herdei do meu avô, que eu herdei da minha Onde mãe. o pneu é um Onde o pneu. pneu é um pneu. Então eu nasci numa família empreendedora, numa família que estuda muito, que rala muito, que sabe que o que a gente tem vem do trabalho e vem do estudo. Essa sou eu. Ai, que linda! Essa é a minha base. Que linda! Hoje eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filhinho de 9 anos e eu tenho outro filho de 2 anos. E assim é a meu entorno, é a Liane do Entre Nós. Do Entre Nós. Pois bem-vinda, você Muito é a obrigada. nossa cara. Muito obrigada. Mas aí então, Liane, você trabalha com o diagnóstico, você é psicóloga, mas tu tens dado uma ênfase em laudar, é isso? Me Isso. explica um pouquinho da dinâmica do teu trabalho. Pronto, eu trabalho com uma área da psicologia que chama-se neuropsicologia. Certo. Então você pode trabalhar na psicologia com psicoterapia, com psicomotricidade, com atendimento de casais, com intervenções, e eu trabalho com uma área que chama neuropsicologia, onde a gente faz avaliações e reabilitações. Então, antes da gente pensar naquele divã, quando a gente pensa em psicologia, a gente pensa aquele divã que vai passar anos lá sentada, que o psicólogo ficava atrás. A neuropsicologia faz uma coisa bastante diferente. A gente fica de frente para o paciente, a gente aplica teste psicológico. Sabe aqueles testes que você faz para tirar carteira de motorista? Sim, sim. Sabe o teste que você faz quando você vai num processo seletivo? Existem testes daquele tipo próprio para o consultório, para descobrir se a pessoa tem autismo, para descobrir por que ela tem dificuldade de aprendizagem, por que de repente ela não conseguiu passar nas provas de um concurso. Então ela vem para esse consultório para serem aplicados esses testes, que é a tal da neuropsicologia. E dentro da neuropsicologia, então eu faço avaliação
e reabilitação. A avaliação eu faço o diagnóstico Uhum. para identificar qual é o problema. Identificando o problema, a gente vai depois para a reabilitação, para o tratamento desse problema. Então além de você diagnosticar, você vai cuidar. Então isso é libertador. Isso é altamente libertador. Eu recebo muitos pacientes, de bebês a idosos no consultório, mas chega na faixa ali do adulto, Idosos? idosos, chega na fase ali do adulto, vai chegando no envelhecimento e ele começa a pensar, mas por que é que eu nunca consegui passar naquele concurso? Eu sempre fui muito inteligente, eu sei que eu sou inteligente, mas eu não consigo. Por que é que muitas vezes eu estaciono o carro e vou para casa de Uber porque eu acho que eu não vim de carro, esqueceu que veio de carro? Por que eu vivo tendo prejuízos, pagando contas em atraso, cheia de juros? Por que eu passei a vida assim? Muitos adultos chegam no consultório se Esquecem de questionando, pagar a conta, tendo dinheiro para pagar, mas esquecem. entram no Serasa. Ai, meu Deus. Entram no Serasa. Para você ter uma ideia, os pacientes adultos com TDAH, eles têm mais indicadores de pagar contas com juros e perder crédito, entrar no Serasa, ter o nome incluído no SPC, pagam mais multa de trânsito, tem mais problemas com doenças sexualmente transmissíveis porque não se lembram da dito cujo do preservativo. O TDAH, por exemplo, está mapeado que ele tem problema em 10 áreas da vida. 10 áreas. 10 áreas da vida. Você Aí, pode mencionar essas áreas? a área do trânsito, com mais multa, atravessa mais sinal vermelho, estaciona em lugares errados, ele dirige com mais velocidade do que deveria. Aí ele tem também problemas afetivos relacionais ali, então acaba não dando resposta da esposa que deveria dar no tempo certo, aí gera problema de relacionamento, ela pediu uma coisa, ele não fez, e aí dá problema de relacionamento, sexuais inclusive, relacionado com o uso de preservativos, de não usar, de não fazer os exames que deveria fazer, problemas relacionados com a própria saúde pessoal, de não tomar um antibiótico até o fim, acaba tendo reincidência, por exemplo, de infecções e inflamações mais rápido, tem problemas na área profissional, existem indicadores de que eles reprovam mais na faculdade, na escola, levam mais tempo para se formar numa faculdade. Então, em 10 áreas está mapeado que o TDAH tem mais problema. Não significa que ele vai ter em todas, mas ele vai ter em alguns marcadores domésticos, de perder, por exemplo, carteira, de perder chave. Isso é um clássico. Chave. Um clássico. Interessante. Quando você. Esse é o do TDAH, Do e do TDAH. autismo. E aí, no autismo. Ele. Só para eu compreender, tá? E deixar claro para nós leigos. Para você diagnosticar autismo, TDAH e outras, se parecem muito os problemas. Como é que você consegue diagnosticar se eles são tão parecidos? Perfeita a sua pergunta, porque tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia que levam à desatenção. Eu não sabia onde eu coloquei uma chave, aqui, e não necessariamente é um TDAH, né? Então, muita gente diz assim, meu TDAH está afetado, fazendo meio que um autodiagnóstico, quase como se já estivesse se nomeando. Mas por quê? Porque tem coisas do cotidiano que fazem a gente ficar desatento. Então, por exemplo, já sabemos que se você não tem uma qualidade de sono durante a noite, você pode se tornar mais esquecido, mais desatento. Então, pode parecer um TDAH? Pode, mas é TDAH? Não. Então, tem coisas que podem acontecer no nosso cotidiano, principalmente nessa vida moderna, do uso das redes sociais, da falta de um exercício físico, da falta de uma alimentação saudável, porque você não tem nutrientes saudáveis ao longo dos anos de vida para poder repor as energias desse cérebro da maneira correta. Então, nós temos várias coisas que a gente chama fatores de risco da vida do cotidiano que interferem no nosso dia a dia e parece um sintoma de desatenção. Ou seja, uma boa noite de sono pode restaurar a sua qualidade de vida, né? Pode restaurar a sua qualidade de vida. A alimentação regrada. Regrada ao longo da vida, exatamente. O exercício físico. Regula o humor. Só que essas coisas, elas têm resultado a médio e longo prazo. O resultado delas não são a curto prazo. Então, as pessoas acham que eu vou fazer exercício uma semana e vai estar ok, mas não é. É a médio e longo prazo. Médio e longo prazo é por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, que é onde falha no cotidiano, no desenvolvimento dos hábitos. É verdade, é verdade. E aí, para diagnosticar todas essas
patologia, a gente chama de Esses patologia, transtornos. esses transtornos, Isso. você precisa ser bem minuciosa, né? Bem detalhista. Exatamente. Aí é quando a pessoa passou a vida muitas vezes por esses problemas que só pioram. Muitas vezes já procuraram um psiquiatra, já procuraram ajuda, estão Já toma um tomando a remédio. medicação, mas não conseguem se entender. Então, muitos adultos chegam com aquela sensação de eu sei que eu sinto que eu sou inteligente, eu sei que eu sei, eu aprendo as coisas rápido, mas na hora de executar a coisa não funciona. O que que Não consegue acontece? realizar, Não consegue realizar. botar na prática. Isso. E aí, o cérebro da gente, para preencher esse problema, ele vai preenchendo essa lacuna com explicações. Então, ao longo da vida, as pessoas disseram: tu não faz porque tu é preguiçoso. Tu não faz porque Ai, tu não é ai, é esforçado. verdade. Então, o nosso cérebro, para explicar por que você é tão inteligente, que você sente que é, mas que você não consegue, porque você realmente não consegue, ele precisa explicar essa incongruência. Então, as pessoas também na nossa vida vão falando sobre isso. É porque você é desmotivado, é porque você não é esforçado. Você começa e não termina. Exatamente. Você é bobo. Não, você é ingênuo, você é preguiçoso, você. E aí começam as explicações. Só que essas explicações das pessoas ao redor muitas vezes remetem a uma valoração pessoal. Remetem a desvalorizar essa pessoa. Aí essa pessoa começa a achar, realmente eu devo ser preguiçoso. Porque eu já fiz de tudo mesmo, eu realmente devo ser bobo, ou eu realmente devo ser pouco esforçado. Só que ela sabe que ela se esforça. Então, explica, mas não explica de verdade. Mas é a explicação que ela tem. Então, esse adulto cresce com essa dificuldade e cresce com essa sensação ruim sobre si mesmo. Sentindo que ele é como se fosse uma pessoa menos do que os outros, sabe? E é onde vem se aproveitar a tal da depressão. É onde vem a ansiedade, é onde vem essas patologias que aí vão fazendo você se sentir menos, com menos valia, pessimista sobre você mesmo, inseguro. Não, eu não vou tentar porque eu nunca consigo, né? Então eu só vou tentar se alguém for comigo, aí começa a se sentir inseguro. E é onde essas outras coisas começam a se desenvolver ao redor, que a gente chama de comorbidades. Outras doenças começam a se desenvolver porque você não cuidou da primária. Que a percepção que você tem de você mesmo. Isso. Se essa percepção ela é pequena, é baixa, ou não existe, você não existe. Exatamente. E essa percepção que você tem de você mesmo, quando você tem um transtorno, mas que não foi identificado, você fica com aquele buraco. E aí a vida vai precisar seguir. Só que aí chega com 35, 36 anos, com uma super depressão, porque não foi explicado isso ao longo da vida, e aí ele construiu uma percepção de si mesmo de que ele não valia tudo isso, de que ele não era tudo isso. Então, na hora que a gente tá ali no consultório, fazendo todas as sessões, explicando, olha, o resultado da sua inteligência, de 100 pontos foi você tá na posição 98. Aí ele pensa, puxa, então eu sou inteligente? Sim, você é muito inteligente. Mas a sua capacidade de executar, de usar essa inteligência, tá em 22. Olha a quantidade, a diferença que você tá. Então você tá na posição 22 comparado com 100 pessoas. Só que nesse outro você tá na posição 98. E ele começa a entender o quanto que ele funciona de uma maneira diferente, que ele pode ter inteligência, mas ele pode não conseguir executar, e que são coisas diferentes, e que tá tudo bem, tá certo? E que ele precisa de ajuda para essa área, não para essa, que essa sensação de que eu sei que eu consigo é a inteligência, eu sei que eu conheço é a inteligência, mas essa coisa de eu não conseguir é a disfunção executiva. A disfunção executiva. E que impede ele de executar. Então, o TDAH, ele é um clássico. Ele sabe dizer como fazer as coisas, mas ele não consegue botar em prática. Nesse diagnóstico, quando você pega um adulto assim, ele já chega com as comorbidades? Na maioria das vezes, ele chega com muitas comorbidades. Porque como não foi identificado cedo para ser tratado cedo, essas lacunas ao longo da vida foram ficando, os prejuízos foram ficando. Ele realmente não passou no vestibular, ele realmente perdeu muitas disciplinas na faculdade. Ou até nem fez faculdade. Ou até nem fez faculdade, porque já sabia que não ia dar conta. Então ele já foi chegando nesse lugar muito
desaprovado. Então, chega ali com entre 30 e 40 anos, já tomando medicação, com problema de sono, com problema de ansiedade, achando que vem para afirmar um diagnóstico nessa área. E a gente muitas vezes identifica um TDAH ou um transtorno do espectro autista, às vezes até uma superdotação, que é uma pessoa aceleradíssima. Tive uma paciente que ela chegou com muita queixa, dizendo que ela era muito acelerada, que ela foi ansiosa a vida toda. Essa paciente não era ansiosa, essa paciente era superdotada. Meu Deus. Então, quando a gente faz a avaliação, a gente dá nome a cada uma das coisas, porque elas se parecem, Eu mas falo elas não tanto são isso iguais. aqui, sobre dar nome, você compreender o que você sente e dar nome a esses sentimentos e essas emoções. E aí isso te permite aceitar, compreender. E cuidar. Exatamente, porque direciona para um novo lugar. É. Quando você nomeia, você aceita. E quando você aceita, faz parte de você. Quando faz parte de você, você se responsabiliza. Você começa a dizer, não, isso aqui é meu também. Eu vou ter que cuidar disso aqui. E aí você começa a olhar para as formas diferentes de cuidar disso. Interessante. Mas eu vou pedir uma pausa aqui para você e vou falar sobre a Lelis. Lelis Blanc, do Shopping Rio Mar. Esse look que você me vê hoje, que eu amei, estou me sentindo assim moderna, autêntica, empoderada. É Lelis. E você pode procurar a Ana e toda a equipe da Lelis do Shopping Rio Mar e escolher um look adequado para a sua personalidade, para o seu estilo de corpo, né? Então, vale a pena investir nessa imagem, que, na verdade, na comunicação a gente diz que a imagem, a gente impacta alguém nos 3 primeiros segundos. Então, bora impactar bem? Vai na Lelis, procura lá um look maravilhoso e se sente como eu estou me sentindo agora. Quero agradecer a Arezzo por compor esse look, e a Arezzo já anda comigo há muito tempo. Na verdade, nós somos parceiras há bastante tempo. E por que eu uso Arezzo? Porque é confortável, porque me dá segurança, estabilidade, principalmente agora nessa faixa etária, né, onde a acuidade visual ela diminui. Quando a gente sabe, entende o que a gente sente, está passando, a gente começa a cuidar. E aí se sente até melhor, sabia? Então eu entendi que eu precisava. Eu fiz uma cirurgia, fiquei 8 anos, a retrativa, eu acho. E aí eu estava sentindo muita dor de cabeça e eu precisei usar óculos. E olha só, já estou no meu 2º óculos. Eu consigo enxergar melhor a leitura e isso tem me ajudado muito na minha saúde. A dor de cabeça passou. Por que eu estou te falando isso? Porque, amiga, você precisa se olhar. Você precisa compreender o que você sente, investigar e tratar. Tem nada de mais nisso, viu? Voltando ao nosso assunto, porque é saúde, tá? Eu falei sobre se reconhecer para tratar. Como é o tratamento? Assim, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas, geralmente, o êxito que você obtém através do tratamento. Então, nós temos linhas de tratamentos diferentes para cada transtorno, para cada patologia, mas também para cada individualidade. Porque eu tenho pacientes que têm TDAH com depressão, tenho pacientes que têm TDAH sem depressão, autismo com ansiedade, autismo sem ansiedade, autismo numa gravidade, em outra gravidade. Então, depende de cada caso, da patologia, mas depende também da individualidade. Hoje as primeiras linhas de tratamento que têm mais resultado são as linhas que estimulam o cérebro. Então, são tratamentos que eles vão fazer uma estimulação cerebral. Entra medicação? Não entra medicação nessa linha de tratamento, que chama neuromodulação não invasiva. Tem as linhas de tratamento medicamentosa com os médicos psiquiatras, mas nós temos a linha não medicamentosa, que é a neuromodulação. E a gente vai fazer uma estimulação da conexão entre os neurônios, para a gente fazer esses neurônios trabalharem melhor. E quando eles trabalham melhor, os neurotransmissores, a dopamina, a acetilcolina, que são os químicos naturais que são produzidos entre os neurônios, eles acabam tendo um melhor funcionamento.
isso, a gente trabalha com a estimulação O cerebral. TDAH, ele tem dificuldade no pré-frontal, é? Isso mesmo, Porque é perfeito. onde... É porque eu convivi com um e eu cuidei, então eu entendo um pouquinho. E eu achava, na verdade, que era preguiça. Preguiça de estudar, preguiça de ler. Você e a população praticamente inteira que não conhece TDAH acaba pensando isso, porque o comportamento é parecido. Agora, quando eles têm uma área que eles gostam, eles voam nessa área. Porque essa área que eles gostam está sendo usada a motivação. Ah, tá. Então, nessa área que eles gostam, vamos dizer, o mais comum, que são os jogos, os games, as telas. Ah, mas ele fica horas na tela. Ele não fica horas concentrado, ele fica horas motivado. Então, o que está ativando o córtex pré-frontal dele não é o funcionamento cerebral do córtex pré-frontal em si. É a motivação que está fazendo o córtex cerebral dele lá, o pré-frontal, ficar ativado. Quando a gente tira a motivação de cena e você precisa fazer uma atividade, o nosso córtex precisa responder. Precisa continuar ativado, funcionando, que é o que acontece na tarefa de casa. Ninguém tem motivação, as crianças não têm motivação para a tarefa de casa. Mas elas precisam se manter concentradas fazendo a tarefa de casa. O TDAH, ele se mantém concentrado quando ele está motivado, porque o que está dando base para a ativação daquilo ali é a motivação. Por isso que eles têm tanta dificuldade com tarefa de casa, com porque tarefa não de está casa, motivado. E tudo que é pedido que eles não estão motivados. Meu filho vai tomar banho, ele vai levar horas para ir tomar banho. Meu filho vai arrumar seu quarto, ele vai levar horas para arrumar o quarto. Não, daqui a pouco. Daqui a pouco? Não, agora não. Ai, meu Deus, para uma pessoa ansiosa como eu, que gosta de fazer tudo no tempo, Isso gera muito problema de relacionamento entre as famílias. Porque precisa ser feito, eles precisam ser cobrados, né? Eles não executam, e aí começa a ter desgaste entre as famílias, porque aí grita, porque chama atenção, porque aí fica de castigo, porque aí diminui a mesada, porque aí começam as diversas punições, né? Ou tiradas de recompensas dessa criança, que essa criança está com dificuldades reais, mas não foi identificado o TDAH, e é onde você vai perdendo a qualidade do vínculo mãe-filho, vai perdendo a qualidade do vínculo pai-filho, e vai gerando ali um vínculo de cobrança, de autoritarismo, de forçação, de meu pai não me ama, meu pai só pede as coisas, só grita comigo. É verdade. Mas eu fico tão feliz de saber que tá tão avançado o diagnóstico, porque antes era bem complicado. As escolas ajudam nessa descoberta, nessa percepção, porque os pais, muitas vezes, não querem ver, não querem perceber, mas... E a escola, no papel dela, né, nessa... Mais de 80% das crianças que vêm para o consultório vêm por causa de problemas escolares, porque as escolas que pedem. Porque elas estão vendo dentro da sala de aula que tem alguma coisa que precisa de ajuda. E aí, essas escolas sinalizam para as famílias, sinalizam para as famílias, sinalizam para as famílias que vão procurar ajuda, vão procurar médicos, vão procurar neuropsicólogos por uma avaliação que explique. Então, é realmente muito bom, porque nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade em que a gente está podendo ver essas coisas agora, em tempo, para que as comorbidades não se desenvolvam no adulto. Então, elas estão chegando agora. A gente tem visto crianças só com TDAH ou só com autismo. A criança entende o que ela tem, entende o funcionamento dela. Dali em diante, ela vai receber um tratamento para evitar o desenvolvimento de outras patologias e para ajudar ela a desenvolver o potencial dela, apesar do transtorno. Apesar do transtorno. Então, é por isso que... eu ouço muito dizer, de um tempo para cá tem muito autista, de um tempo para cá tudo é TDAH, e antes não tinha. Mas, então, se antes não tinha, é porque não era diagnosticado, porque eu acho que eu tenho TDAH. Agora, na área que eu tenho a motivação, que é ler, eu digo que quem me salvou foi a leitura. Eu me apaixonei pelos livros e eu lia tudo. Eu lia jornal. Eu lembro que eu saía para a biblioteca para ler.
Agora eu precisava de muita concentração, Uhum, porque qualquer barulho, até hoje, uhum, meu marido brinca comigo, tá uma véia chata, viu? Porque eu não gosto de barulho. uhum, Então, porque me desconcentra. uhum, uhum. Ou seja, eu consegui, a duras penas, vencer as dificuldades que, se eu tivesse diagnosticado, Lá teria atrás, sido mais fácil. bem mais Mas fácil. como é que um pai, agora vamos numa questão social, Uhum. como é que um pai e a mãe de uma favela que tem 6 filhos, que mal tem dinheiro para comer, A gente tem uma situação de vulnerabilidade social intensa e aí ela não vai conseguir enxergar. as escolas hoje do Estado e da Prefeitura não têm um neuro Não tem, eles nos postos. só conseguem ver aquilo que é muito gritante, né? Hoje na nossa escola da pública, né, da prefeitura, escola estadual, a gente tem uma tolerância maior, por exemplo, para alfabetização. Não sei se você sabe, mas hoje as crianças do ensino particular elas saem do primeiro ano alfabetizadas. É. As escolas públicas elas vão finalizar o processo de alfabetização lá pelo terceiro ano. Então, Nossa. o meu paciente de escola particular que chega no consultório no segundo ano, no final do segundo ano, porque a escola sinalizou que ele não está conseguindo ser alfabetizado, lá na escola pública, eles ainda estão esperando o tempo dessa criança até o final do terceiro ano. Então ele chega, mas chega mais tarde e quando está muito mais grave. E aí o acesso a esses serviços, realmente a gente não tem no serviço público. A gente não tem avaliação neuropsicológica instalada no serviço público. Normalmente elas passam por uma consulta com um médico no CAPS ou ali nas UPAs e aí recebe um diagnóstico de nome, mas que não ajuda a identificar. E o tratamento não existe. Não, dificilmente. Para essas crianças, infelizmente, a realidade Ai, ainda é bem Deus. dura. Quando é hora de procurar ajuda? A hora de procurar ajuda por uma avaliação, a reabilitação, é quando já tem prejuízos. O que é prejuízos? Quando está ocasionando um problema na sua vida. Então, eu estou pagando muita conta com juros. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo não pagar com juros? Quando já tem consequências negativas no dia a dia da pessoa. Eu estou me esforçando, mas não estou dando conta. As consequências negativas, elas costumam aparecer em mais de um espaço da vida. Liane, eu sou empresária, eu tenho muitos funcionários e dessa geração, que é a geração Z, eles são dispersos, eles não cumprem horário, Não. eles têm muita dificuldade com regras, então é um desafio para eu lidar, porque o mercado de trabalho, a mão de obra é escassa. Na minha, então, que é muito técnica, nem se fala. E é desafiador. É extremamente desafiador. Esse é um comportamento muito, muito do que você está dizendo aí, se encaixa muito, né, nesse ser humano disperso. Né? Além desse trabalho que você faz, tá? Fala um pouquinho, as pessoas utilizam muito a internet para se autodiagnosticar. Isso. O que você fala sobre isso? Então, as pessoas entram no Instagram, que é basicamente a rede social que a maioria roda procurando se conhecer, elas ficam ali e elas se identificam. E aí tem um post que fala que ela tem ali uma desatenção, será que não é um transtorno de ansiedade? E ela vai se autodiagnosticando. Só que no Brasil, o autodiagnóstico, ele não é permitido, não é oficial. Porque lá fora tem lugares que... Não tem, na verdade, né? Não a gente tem, trabalha né? com manuais clínicos, eu tenho os estudos clínicos e são os profissionais da área da saúde que podem fazer porque senão vocês não precisariam de vocês. Isso. E aí os profissionais da área da saúde precisam fazer esse diagnóstico, mas a gente está vendo a tendência das pessoas fazerem autodiagnóstico e dizerem que tem isso, eu tenho autismo e pronto, eu sou assim, eu tenho TDAH e pronto, eu sou assim, e se desresponsabiliza. Usa disso como uma bengala. E as pessoas que realmente têm o transtorno, muitas vezes, elas fazem exatamente o contrário. Quando elas identificam o transtorno, é para se cuidar. É para buscar ajuda. Não é para usar como bengala e dizer, eu tenho TDAH, eu sou assim. É o contrário, eu tenho TDAH, eu preciso de acompanhamento, eu preciso tomar medicação, eu preciso seguir um tratamento. Então,
essa questão do autodiagnóstico vem muito com as divulgações de informações, que muitas são corretas, outras são muita fake news. Né? É verdade. Pausa aqui para agradecer a Casa Local, esse ambiente maravilhoso, acolhedor. É uma mostra de decoração, onde você pode vir aqui conferir todas as novidades, o design autoral, tá? E made in Ceará. Casa Local é isso, tá? Então, se você quiser conhecer, é só agendar uma visita e você vai conhecer tudo de uma casa. Tudo que você precisar, inclusive a iluminação, tá? A iluminação daqui é da loja da Dona Rose e a do Luiz. Mas agora eu estou vindo com um novo projeto que nós vamos lançar em agosto, que é a Solea. A Solea é uma loja de iluminação com design autoral, tanto nacional como internacional, e nós continuamos com foco em projetos luminotécnicos, porque iluminar não é clarear, tá? E você precisa entender, assim, entendendo isso, você vai precisar de um projeto luminotécnico que vai trazer uma iluminação com sensações, uma iluminação com segurança, tá? Onde não vai trazer qualidade de vida. Como assim iluminação traz qualidade de vida? Sim. Se você ilumina bem, tem qualidade de vida. Se você ilumina mal, você pode estar prejudicando a sua saúde na leitura, dor de cabeça e várias outras, insônia, irritabilidade. Uma iluminação pode gerar tudo isso. Então, a Solea vem aí com uma nova proposta e essa proposta você já vai conhecer. Quero também aqui agradecer a Fabeleste. A Fabeleste é uma empresa, é uma franquia, na verdade, que vem da Europa, já tem estabelecido aqui no Ceará há mais de 15 anos, e ela cuida dos cílios, sobrancelhas, realça o seu olhar. Se o seu olhar reflete a sua alma, então você precisa realçar esse olhar, porque embeleza a mulher com sutileza, porque eu estou usando os cílios da Fabeleste, lindos, que realçam o meu olhar, mas que não tem nada de disfuncional nisso, tá? Mas aí cada pessoa tem seu estilo e eles trabalham com visagismo. Então você fica segura com esse acompanhamento, porque também faz parte da nossa autoestima, né, gente? Cuidar dos olhos. Bem, vamos lá. Quando o diagnóstico traz respostas, o que fazer? Quando o diagnóstico ele traz respostas no processo da avaliação, a pessoa sente um alívio. Sente um alívio enorme. Finalmente, eu estou me entendendo. Eu estou entendendo o que aconteceu comigo ao longo da vida. E esse alívio costuma acalmar esse sofrimento, essa angústia, esse aperto no peito. Esse sentimento de inadequação, né? Isso mesmo. Esse sentimento de inadequação que ela viveu a vida toda. E ela vai levar um tempo e ela vai precisar de ajuda, e muitas vezes uma psicoterapia, para ela ir se apropriando de tudo isso que ela passou ao longo da vida, que foi nomeado errado, mas que agora tem um nome, e é como se ela fosse reconstruindo os significados da história dela. Então, a psicoterapia, ela faz esse papel de ajudar a pessoa a reconstruir essa adequação com a história, com quem ela é hoje e o que ela vai fazer dali para frente. Costuma ser um processo, assim, de uma reparação existencial, sabe? É uma reparação, assim, que ela faz as pazes com ela mesma. Gente, que libertador. É altamente libertador. Meu Deus. Os pacientes choram no final. Sério? Choram. Assim, de emoção, de finalmente entender. É difícil ter um diagnóstico desse, mas é libertador. Porque aquele diagnóstico, ele finalmente preenche e dali para frente, ele vai... Tem um norte. Ele tem a luz. Ele tem a dita coisa da luz que clareia, que não vai ter mais a dor de cabeça, que não vai ter mais... que vai poder direcionar corretamente. Não é só assim, tá aqui. Não, agora é por aqui. O caminho é esse. Então,
Eles dizem que existe o antes e depois da avaliação. Eu tive muitos pacientes dizendo isso, que a vida dele mudou depois da avaliação. E a avaliação, ela não é um tratamento. É curioso porque, normalmente, quando a pessoa diz assim, minha vida mudou, porque ela fez um tratamento. Mas a avaliação, ela é o diagnóstico. Mas é tão marcante e ele é tão transformador que ele norteia, é o norte, isso, é uma norte. bússola para uma nova vida. Isso. Bom, nós estamos já no finalzinho, porque em assunto bom o tempo passa ligeiro, voando. O maior mito sobre TDAH? Mito de TDAH é que pode ser só na vida adulta. Ele vem da infância. Da infância. Uhum. É hereditário? Tem um caráter hereditário fortíssimo. Uhum. Sabe quem me falou isso? Quem? A psiquiatra. Que ele era hereditário. Tem um componente hereditário muito forte. Aí eu disse, mas eu não tenho, porque eu leio e tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Você encontrou a sua área de... Eu não lembro o termo que ela usou, mas ela disse a sua área que você se destaca, que você fala que é a área de motivação. Né? Um sinal que não deve ser ignorado. Prejuízos. Quando você tiver prejuízos, e nessas áreas que você já mencionou, você tem que parar. Alerta. Coisa. Alerta. Sinal de alerta. Uma atitude que a família deve evitar. Julgar. Nomear sem saber. Porque o peso desse julgamento... depois traumatiza. É verdade. Uma atitude que a família deve evitar, você falou, e complete a frase. Receber um diagnóstico responsável é o quê? É libertador. Que lindo. Que lindo o seu trabalho. Muito obrigada. Como você abençoa as pessoas, né, em algo que as pessoas chamam de besteira, é frescura, né, mas que é o norte da vida da pessoa. Né? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, amo o que eu faço, as transformações que eu vejo acontecer nos meus pacientes, que faz 14 anos que eu faço isso e que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu digo que eu só sei fazer isso, que o meu objetivo de vida nasceu para isso. Nasci para isso. Meu objetivo de vida é transformar a vida das pessoas na parte emocional, na parte cognitiva, que elas façam as pazes com as suas histórias, elas encontrem as verdades dentro dessas lacunas que estão faltando. E eu tento fazer isso o máximo que eu posso, através de iniciativas como essa, que eu sei que tem gente escutando e está podendo se identificar, através de cursos que eu dou, aplicativos que eu criei, onde eu vou, meu hiperfoco. O teu hiperfoco. É esse, minha área de motivação é essa, é onde meu olho brilha. E aí eu digo assim para minha assistente, deixa eu vender só mais um paciente esse mês, só mais uma avaliação, porque aí tem as outras coisas que eu faço. E aí, assim... Você é bem dinâmica, né? Porque é a minha paixão. Que lindo. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Foi uma conversa muito esclarecedora. Eu espero que você tenha gostado. Se você se identificou, se fez sentido para você, você pode contatar através do Instagram. Isso, a gente tem Instagram, tem site. Qual é o teu Instagram? @LianeBastos. Bastos. Então, você pode encontrá-la ou pedir ajuda a um outro profissional, mas faça alguma coisa, vai. Não fica aí se martirizando com algo que você acha que tem, mas vai buscar o diagnóstico e vai buscar a cura. Porque tem cura. Tem cura. Acho que foi Freud que falou que a cura sai pela boca. Não, a doença sai pela boca quando a gente fala, quando a gente pede ajuda, e a cura entra pelo ouvido. Porque quando a gente busca ouvir, né, e fazer algo. O livro. Querida, aqui é o meu livro autobiográfico, Do Barro à Luz, do barro das ruas do bairro do Couto Fernandes, onde eu nasci, até chegar nessa trajetória atual, que é a luz, que eu trabalho com luz. Eu ilumino a vida das pessoas através da luz. Linda. Então é um trocadilho aí. Lindo. Muito obrigada. Uma história inspiradora. Você, tendo a oportunidade de ler, você vai entender o porquê do jasmim,
dessa Uhum. capa. Esse Uhum. livro foi bem feito, porque foram eu sou da área publicitária também, Uhum. então eu convidei os meus amigos jornalistas e Uhum. nós desenvolvemos a 10 mãos esse Lindo, livro. Está bem lindo. escrito, Uhum. tá Vou ler com muito estimulante. carinho, sim. Muito Oh, obrigada, viu? eu que agradeço. Conhecer você, eu espero que a gente desenvolva, porque aqui eu falo que é uma comunidade de mulheres que se ajudam. Sim, com E certeza. você já Conte está comigo. fazendo parte dessa Muito comunidade, obrigada. viu? Conte Eu é comigo. que agradeço. E você que ficou aí nos assistindo, olha, mua! Beijo, 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 beijo. Mas não esquece, se inscreve, vai. Se inscreve no YouTube, comenta, compartilha, reverbera esse assunto que pode ajudar muitas pessoas, tá? Obrigada, fica com Deus. Deus abençoe a sua vida e que você traga luz para as questões que estão aí inacabadas, escondidas, tá? E que você tenha clareza sobre o que você tem e se cuida, tá? Beijo, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.